Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero chamar aqui o nosso anfitrião no Ceará, o senhor Hudson Barreto. As palmas para o Hudson aí, que é o nosso anfitrião aqui. O Hudson Barreto convidou a Febrace para esse curso e ele foi um grande guerreiro. Vem cá, Hudson. Porque ele, como a gente fala de involuntário, nós recebemos muitas críticas, né? Quem recebe crítica aí por trabalhar com involuntário? Legal. Seja bem-vindo, né? Mas não só o involuntário, o pastor também recebe, né, Nelson? Críticas, às vezes, por estar trabalhando com dependência química. O pastor aí recebe? Passou lutas já? Por isso que eu falo, nós temos chamado. E aí o pastor Hudson nos convidou e toda essa estrutura ele conseguiu, ele montou para receber vocês. Então, ele merece todo o nosso respeito. E como ele é da terra, ele vai fazer a mesa, vai chamar a mesa para montar a mesa diretora aqui, para a gente apresentar as nossas autoridades aqui, tá bom, Hudson? Muito obrigado desde já. Você é uma bênção na nossa vida aqui. E também o Hudson agora vai estar fazendo parte da FECIM, que é uma novidade em primeira mão para vocês aí, que é a Federação de Clínicas Involuntárias do Norte e Nordeste, e os diretores já estão aqui. O pessoal de Belém também já está chegando. Tá bom, Hudson? Tá, pode ficar à vontade. Então, bom dia a todos, eu me chamo Hudson. Um momento muito importante assim, na caminhada da dependência química no estado do Ceará. Eu acredito que do Nordeste, a nossa intenção de ter trazido a Federação Brasileira de Clínicas Involuntárias foi justamente para nos dar um melhor norte, com a experiência que eles vivenciam no Sudeste, né? Muito forte lá esse trabalho. Mas eu fiquei muito feliz quando o Roberto e a esposa dele, que fazem parte da Febrace, aqui fazendo esse curso, quando eles tiveram a oportunidade de conhecer algumas clínicas que já trabalham aqui no estado do Ceará de forma involuntária, e ele falou uma coisa que me alegrou muito meu coração, dentro da experiência dele, de viver o Brasil todo visitando instituições que trabalham involuntário. Ele disse que nós aqui do Ceará estamos extremamente à frente da grande parte da nação brasileira. E eu queria agradecer a todos vocês que fazem esse trabalho. Uma salva de palmas para vocês também. Eu queria chamar e convidar a mesa a doutora Aline, que está representando o deputado estadual Marcos Sobreira, que tem sido uma pessoa, né, que tem sido um político que está extremamente sensível a essa causa e diz que estará conosco, né, estará junto para as nossas necessidades, para as nossas demandas. Doutora Aline, muito obrigado. Eu queria convidar aqui o pastor Nelson Massambani, o responsável pelo Celebrando Recuperação e também um articulador político e social nessa causa, uma pessoa que já caminha conosco há muito tempo. Já conheço o pastor Nelson aí desde 2003, 2004. Há alguns anos aí que ele tem cuidado muito da minha vida, que a igreja tem me abraçado muito. Muito obrigado. Queria convidar também a doutora Rossana Brasil, que é do Conselho Estadual, Municipal, do município de São Gonçalo da Amarante, e uma pessoa que trabalha na prevenção, mas que também olha as comunidades terapêuticas, e agora com esse convite oficial de também estar ajudando as clínicas involuntárias. E eu queria convidar também o Rodrigo Xavier. Rodrigo Xavier tem sido uma pessoa, né, que está muito à frente, tem viajado aí o Brasil todo, se capacitando. E interessante que ele, como empresário na área da dependência química, né, ele sempre é uma pessoa que você pode contar. Então, ele já vai estar assumindo aqui a federação, como presidente da Federação Norte-Nordeste de Clínicas Involuntárias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Também gostaria de convidar o nosso irmão Hudson para tomar posse na mesa. As palmas para o Hudson mais uma vez. Assim eu já passo a palavra para o nosso amigo pastor Nelson. Família, bom dia. Eu continuo me chamando Nelson. Eu pedi para o Roberto, meu xará, para poder ser o primeiro a compartilhar com vocês o que está aqui no meu coração, porque eu vou precisar pedir licença. Eu tenho um compromisso agora no presídio Irmã Imelda, e eu ainda tenho que passar em casa, pegar minha esposa e depois pegar o restante da equipe do Celebrando Restauração para ir para lá.
O que eu quero deixar no coração de vocês? A forma como eu me apresentei, dizendo que eu sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, não foi algo que eu fiz essa declaração, digamos, desde o momento em que eu tive a minha experiência dentro de uma CT. Então, por isso eu quero contar a minha história para você, e indo de encontro àquilo que o Roberto falou, e nós muitas vezes ouvimos, essa crítica sem conhecimento do que é uma clínica involuntária. Assim como existe uma perseguição e digamos assim, uma coisa maluca em cima das próprias comunidades terapêuticas, sem saber o que é uma CT. A gente ouve tanta gente aí, Conselho Regional de Psicologia, eu fico espantado, como que esse pessoal, estou vendo a psicóloga aqui, pegando psicanalista aqui na mesa, dizendo, como é que vocês não leem e não veem a história e não participem, não vão atrás para poder conhecer o que é uma CT, o que é uma clínica involuntária? Eu vou me reportar ao ano de 1983. Eu, dependente químico, tinha abandonado uma universidade em Viçosa, Minas Gerais. Tinha tido 3 surtos psicóticos muito complicados, 3 tentativas de suicídio. E a minha mãe, desesperada, sem saber muito como fazer, já separada do meu pai em função do alcoolismo, resolveu ir para Viçosa e me buscar e de alguma maneira tentar uma solução para o meu caso. Nessa época, haviam 5 comunidades terapêuticas no estado do Paraná. 4 delas eram evangélicas. E uma delas já estava começando o trabalho ligado à Fazenda da Esperança. Minha mãe fez contato com essas 4 comunidades terapêuticas, com essas 5. 4 delas disseram, o seu filho não é o nosso caso. Seu filho é um esquizofrênico, é o que está dizendo aí o psiquiatra, ele está tomando remédio de controle, foi internado num hospital psiquiátrico, então o caso dele é psiquiátrico, ele precisa ir para uma clínica de doido. E a minha mãe não sabia muito como reagir, como fazer, porque ela já tinha tido a experiência de ir para uma clínica, Hospital Shangri-La, em Londrina, no Paraná, e não tinha feito, não tinha tido o efeito que ela gostaria que tivesse no meu caso, mas eu entendo que Deus usou aquele hospital para me salvar, eu não tenho dúvida sobre isso. E aí a minha mãe, depois de fazer contato com essas 5 CTs, conseguiu uma comunidade terapêutica que fez o seguinte, peça para ele vir, e aqui a gente vai ver o que a gente pode fazer por ele, mas tem uma coisa, nós não aceitamos nem psicólogo e nem psiquiatra aqui, e não entra com remédio na casa de recuperação. E a minha mãe, com o coração pequeno, foi então ao médico, ao psiquiatra em Londrina, dizer, olha, eu consegui um lugar para internar meu filho, mas eles não vão permitir que ele entre lá com a medicação que ele está tomando. O que eu faço? E esse psiquiatra disse o seguinte para minha mãe, Dona Maria, eu não sei o que acontece nesses lugares, mas esse povo é meio milagreiro. Alguns casos dão certo, outros não. Mas eu não posso me responsabilizar se eles tomarem a medicação do seu filho. A senhora precisa entender isso. Se ele deixar de tomar a medicação dele, que ele está tomando hoje, ele vai surtar de novo. E aí a responsabilidade não é minha. Ok. Minha mãe, no desespero, disse, o que é que eu faço nessa hora? Foi a única casa que abriu as portas. Minha mãe morava em Apucarana, e essa comunidade terapêutica continua sendo em Curitiba, Casa de Recuperação Nova Vida. E assim eu fui. E do jeito que o psiquiatra disse que ia acontecer, aconteceu. Tomaram minha medicação, deixaram no escritório e eu fui para a comunidade terapêutica. E do jeito que o médico disse que ia acontecer, aconteceu também. Tive alguns surtos psicóticos na casa, tentativa de suicídio, muita loucura que eu vivi ali durante pelo menos 1 mês e meio dentro dessa comunidade terapêutica, mas tinha uma diferença ali daquilo que eu vivi dentro do hospital psiquiátrico e do que eu estava experimentando ali. Amor e chamado. Porque o pastor que cuidava dessa casa
tinha sido desafiado por Deus a começar uma comunidade terapêutica por causa do seu filho, que era dependente químico. Ele estava sentindo a dor e agora estava ajudando pessoas. Essa casa já tinha 7 anos nessa época. Aprove a Deus, e aí eu não tenho dúvida nenhuma, por isso que quando ele pediu para que eu pudesse me identificar, eu disse: eu sou um discípulo amado do Senhor Jesus. Aprove ao Senhor Jesus que eu pudesse ter um encontro com Ele nessa CT. Então Jesus me converteu ali. Ali começou toda uma retomada na minha história, na minha vida. Eu tive que abandonar o curso de agronomia, não dava mais como voltar. Mas ali Deus me chamou para coisa ainda muito maior, né? Então fui para um seminário, fiz 4 anos de bacharel em teologia. Encontrei minha esposa dentro da CT. Deus nos deu 2 filhos. E há 18 anos eu estou no Ceará com a minha família. Eu sou pastor hoje de uma comunidade chamada Igreja Batista Central, em Fortaleza, e eu coordeno o programa Celebrando Restauração. Primeira igreja, primeira cidade na América Latina a receber esse programa de 12 passos. E aí Deus faz uma reviravolta na minha história. Porque eu que até então, como pastor, né, era um cara meio às avessas com esse negócio de grupo de ajuda mútua e etc e tal, Deus escancarou a minha mente e disse: você precisa ir para uma sala de NA para ver o que é que eu faço ali. E quando o Celebrando a Restauração estava iniciando, em 2002, 2003, eu fui direcionado pela liderança da igreja a visitar as salas de AA, NA, Alanon, Naranon e outros Amor Exigente. E realmente Deus ali abriu a minha mente em relação a essa questão simples e ao mesmo tempo muito profunda, que é a loucura, a doença da dependência química. Então, a primeira vez que eu vi o Roberto, lá no Free Mind em São Paulo, eu me assustei com essa questão de tratamento involuntário. Porque eu fiquei preocupado com essa loucura de que as pessoas pudessem agora dizer que o tratamento involuntário era coisa de comunidade terapêutica. E se você observar, alguns de vocês falaram isso aqui hoje. Eu trabalho numa CT, mas também é uma clínica, não sei como é que é isso, e o negócio fica meio bagunçado, né? Na nossa cabeça, imagine lá. E Deus tem falado comigo: cada pessoa, uma pessoa, cada caso, um caso. E há casos em que você vai precisar fazer uma intervenção. Há casos em que você vai precisar fazer uma desintoxicação. E eu acredito nisso, porque eu já encaminhei muitas pessoas, e não é de hoje. E Deus quebrou isso na minha vida quando eu encaminhei um rapaz em Belo Horizonte, ainda morava em BH, para uma clínica involuntária em São Carlos. Não sei se não foi uma das primeiras, viu, Roberto? Depois até a gente pode conversar. Vieram de São Carlos fazer a remoção desse rapaz. Ele estava se matando e matando a avó e as irmãs e os pais e tal. E hoje esse menino é formado, está com a vida legal, né? A gente somos amigos até hoje e tal, porque eu vejo a graça de Deus quando de repente ele, né, teve a oportunidade de estar num ambiente sendo cuidado, tratado com muita seriedade, né, e hoje refazendo sua história juntamente com sua família. Então, o que é que está no meu coração, finalizando a minha palavra para todos vocês? Abram a mente e o coração de vocês hoje, durante esse dia. Nós temos muito a aprender. Eu gostaria de estar aqui hoje o dia todo. Gostaria mesmo. Essas circunstâncias nossas, né? Esses momentos. Essa agenda que eu tenho hoje, já está marcada há algum tempo, e aí eu falei com o Hudson, eu só vou poder chegar lá de manhã cedinho e logo depois sair. Mas eu não tenho dúvida de que assim como nós, em 2011, trouxemos a Febract, e já há 2 anos trazemos a Cruz Azul no Brasil, e deve voltar de novo, para poder suprir uma necessidade monstruosa que nós temos dentro das nossas comunidades terapêuticas, seja como monitor, seja como responsável técnico, seja como diretor. Então estão voltando aí 29 e 30 de maio, faça contato com a gente, assim como essas comunidades terapêuticas estão se organizando e de repente indo a plenário, como fizeram agora, 50 anos de CTs no Brasil, eu sei que também isso um dia vai acontecer com a Febras. Amém. E aí
no meu coração é assim: não despreze os pequenos começos, por favor. Não despreze os pequenos começos, né? Mas a palavra de Deus diz uma coisa muito simples, assim: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se você é fiel no pouco, quantos estão lá? Quem é o teu monitor? Quem é o teu responsável técnico? Você tem cuidado desse cuidador? Você tem se apaixonado pelas vidas que estão ali? É realmente um chamado de Deus. O que está fluindo do teu coração não é outra coisa senão o amor que sai direto da cruz. Não se preocupe. Deus é que está nessa história. Assim como aconteceu com a ANA, e hoje a gente vê aí a instituição que mais cuida e mais trata pessoas no mundo inteiro. Começou com um homem muito simples, Bob, e depois o Bill, e depois outros tantos. Então Deus abençoe vocês, tenham um dia muito proveitoso aí. Me perdoe, mas eu realmente tenho que ir. Essa sobrinha da minha mulher, se eu fosse ela, eu tô lascado. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu queria convidar a Aline. Bom dia. Deixa eu dar um informe aqui. Eu estou prendendo algum de vocês lá embaixo. Eu bati até a foto, caso a pessoa tenha que sair. É o carro do Projeto no Deserto. É de algum de vocês? É, pronto. Eu tô prendendo você lá embaixo, lá no estacionamento, viu? Caso você tenha que sair, me dá um toque que eu tiro o carro. Pronto. Não se assuste não, é só o carro. É só o carro. Bom dia, gente. Meu nome é Aline Bezerra, sou daqui do estado do Ceará, sei que muitos de vocês são de fora, né? No ano de 2015, eu recebi um convite do governador Camilo Santana para assumir a secretaria executiva de uma secretaria de política sobre drogas aqui no governo do estado do Ceará. É uma inovação, na época era inovação, porque só existia no Brasil mais uma secretaria de política sobre drogas, que era no Rio de Janeiro e que agora nem existe mais. Então, naquela época, nós começamos a fazer um trabalho, um tripé: prevenção, acolhimento e reinserção social. Então, de 2015 até o final de 2018, esse trabalho foi feito em praticamente os 184 municípios do estado do Ceará, e dentre eles estavam as comunidades terapêuticas, né? Então, eu pude ter um contato muito próximo com as comunidades terapêuticas, porque muitas delas estavam credenciadas com o governo do estado e eram monitoradas e pagas através da Secretaria de Política sobre Drogas. Então, de lá para cá, eu já tinha 8 anos de trabalho na Secretaria de Saúde do governo do estado, antes de ir para a Política sobre Drogas. Então, foi mais um aprendizado na minha vida. E eu passei a respeitar muito o trabalho de vocês, a compreender realmente, quando você não tem o conhecimento, ainda é um tabu falar em comunidade terapêutica, ainda é um tabu falar em acolhimento, em tratamento, mas quando a gente começa a conviver com isso, a gente passa a respeitar muito o trabalho de vocês. Eu estou aqui hoje, hoje eu faço parte da Assembleia Legislativa do Estado, eu coordeno um programa chamado Ceará Sem Drogas, que leva a mensagem do Walter Cavalcante, do Walter Casagrande, que é um esportista, né, aquele que faz os comentários na Rede Globo. Ele é um dependente químico, então ele leva a mensagem dele para os municípios no Ceará, para os jovens dos municípios, dos 184 municípios do Ceará. Hoje eu estou representando um deputado que acredita na política sobre drogas, acredita na causa, luta pela causa. O Hudson conhece, o Marco Sobreira. Então, se vocês precisarem da Assembleia Legislativa para aprovação de alguma lei, de alguma regulamentação, podem bater no gabinete do Marco Sobreira, que ele vai estar disposto a ajudar vocês. Eu estou aqui mais para aprender do que para passar qualquer mensagem. Então, um bom dia a todos vocês e vou estar aqui junto com vocês.